Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de topologia. Hoje a gente vai falar sobre espaços conexos e é uma noção bem intuitiva, tá? Essa noção de conexidade e é uma característica topológica do espaço, né? Então, ela vai ser preservada por homeomorfismos. Então, só para a gente começar dando uma noção mais intuitiva, né? A gente vai dizer que dois espaços não são conexos se a gente conseguir quebrar esses espaços em dois globos, né, em dois pedaços que sejam abertos, disjuntos, esse símbolo aqui de disjunto, união disjunta, tal que a união dá o espaço todo. Vamos dizer que o espaço todo seja isso aqui, tá? A união dá o X completo. Então, se eu desenhar o X assim, não vai ser tão intuitivo assim. Digamos que a gente consegue escrever o nosso X como A união disjunto com B, tal que A é diferente de vazio e B também é diferente de vazio, com A e B abertos de X, tá? Então, quando a gente consegue fazer isso, separar o conjunto, né, em duas partes, a gente diz que esse conjunto é desconexo. No espaço ser conexo, isso aqui não pode acontecer, ao contrário. Então, vamos seguir para essa definição mais formal, né? A gente vai falar sobre a definição de separação. Algumas literaturas falam sobre cisão, a gente vai usar o termo cisão também, para que a gente possa ficar familiarizado com esses dois termos, tá bem? Então, vamos lá. Definição: seja X um espaço topológico, uma separação desse conjunto X vai ser um par de subconjuntos abertos, como eu falei ali em cima, o conjunto A e B, né? Abertos, disjuntos e não vazios de X. Então, uma separação de X, a gente vai separar o X em duas partes, no conjunto A e no conjunto B, tá? E no caso aqui, na definição, coloquei o V, então vamos seguir com a UV. E aqui, né, digamos o V, tais que a união seja o próprio X, tá bem? Então, quando a gente faz a união desses dois conjuntos, a gente tem o próprio X inteiro. O espaço topológico X é dito conexo, se ele não possui uma separação como essa que a gente falou daqui de cima, tá bom? E assim como eu falei lá no início, a conexidade, ela é uma propriedade topológica, tá bem? Ou seja, ela é preservada por homeomorfismos. Então, se a gente tem aqui um certo espaço X conexo e a gente tem um homeomorfismo que ele modifica o X no espaço H de X, o que eu tenho certeza é que se o X é conexo, esse H de X também é conexo, né? A imagem de conexo é conexo por homeomorfismo, tá bom? Outra forma, né, da gente observar isso, né, sem olhar para o homeomorfismo, é a gente ver que a conexidade, né, a definição da conexidade, ela é feita todinha em cima de abertos do espaço, tá? Então, de subconjuntos abertos do espaço. Então, por conta disso, é uma característica basicamente topológica. E a gente tem aqui, né, um espaço X, ele vai ser conexo se e somente se os únicos conjuntos abertos e fechados em X são o vazio e ele mesmo. Agora, acho que é uma hora propícia para a gente falar sobre cisão, tá? Quando a gente tem um certo conjunto X, a gente diz que uma cisão em X é quando você escreve X como a união de dois abertos. Só que, por exemplo, isso aqui é uma cisão do conjunto X, tá? Que a gente já sabe desde o início da disciplina que o vazio e o X estão na topologia, estão em tal X, né? Vazio
e X, eles pertencem à coleção de abertos, né, de X. Então, isso aqui é uma união disjunta, né, porque não tem, nenhum dos dois tem o termo do outro, de abertos, tais que essa união dá o X todinho. Isso daqui é uma cisão, tá? De X. Só que essa cisão de X é chamada cisão trivial. É a cisão de X e é a cisão trivial, tá? Agora, a gente vai dizer que X, ele é conexo se somente se a única cisão possível é a trivial. Tá? Eu tô falando a mesma coisa que tá escrito ali dentro do roxo, mas em outras palavras. Então, um certo conjunto X, ele vai ser conexo, tá? Se, somente se, a única cisão possível é a cisão trivial. Então, o único jeito que tem da gente separar o X em dois abertos disjuntos é o vazio e o próprio X. Se a gente tem dois abertos não disjuntos, como na definição um certo U, quer dizer, disjuntos, né? Um certo U e um certo V, então, esse conjunto X, ele não seria conexo, porque a gente teria aqui, ó, dois abertos, a gente não teria o X desenhado num bloco só, tá? A gente teria o X, por exemplo, desenhado em dois blocos. Para a gente ir de um bloco ao outro, a gente teria necessariamente que não tem um caminho que liga, né, esses dois blocos, né? Não foi uma boa ideia falar do caminho, porque, vamos pensar assim, que um não tem um ponto de acumulação do outro, né? A gente vai falar dessa caracterização mais pra frente, tá? Aqui, de fato, veja que se A é um subconjunto próprio de X, que é ao mesmo tempo aberto e fechado, então, olha só, veja bem, se a gente tiver aqui, né, um certo conjunto além do vazio e do X que seja abertos e fechados ao mesmo tempo em X, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que A é um aberto e fechado, tá? E ele é um subconjunto próprio de X. Se A é um subconjunto próprio de X, né, A for diferente do vazio, né, o A não é nem o vazio e nem o X, e A diferente de X, e A aberto e fechado, eu já até escrevi, já deixei até escrito aqui, na verdade. E A aberto e fechado, não vazio próprio, o fato dele ser, né, a gente chama o A de U aqui, né, o fato de U ser não vazio significa que o V, que é o U menos o X menos U, X menos A, então, né, então, quando eu pego o espaço todo e tiro esse conjunto A aqui, primeira coisa, vai dar alguém que é diferente de vazio. Por que vai dar alguém diferente de vazio? Porque o A é um subconjunto próprio. O que é subconjunto próprio? Ele é diferente de X. Ou seja, isso aqui, ó, tá? Ele é diferente de X. Então, o X, ele é o espaço inteiro, tá? O A é subconjunto próprio, ele tá dentro de X. E o A, ele é aberto e fechado em X. O fato do A ser aberto e fechado em X nos dá o quê? Que o A complementar é o que? Fechado, já que o A é aberto, tá? Pelo fato do A ser aberto. Além disso, o A complementar é aberto. Por que A complementar é aberto? Porque o A é fechado também, tá? Então, ele é os dois, aberto e fechado. Ou seja, o V, né, que é a mesma coisa que A complementar, é aberto e fechado.
Então, a gente consegue o seguinte, a gente consegue escrever x igual a A união com A menos x, em que o A gente chamou de U e o A menos, x menos A, né, desculpa, x menos A. E o x menos A a gente chamou de V, em que isso aqui é uma união disjunta de dois conjuntos diferentes de vazio, tais que a união dá o próprio x inteiro. Então, isso daqui é uma cisão não trivial. Pelo que a gente viu lá em cima, uma cisão não trivial gera para nós um conjunto x desconexo, né? Desconexo, não conexo. Desconexo. Então, quando a gente fala do se e somente se daqui, né? Do se e somente se, a gente chega numa contradição, tá? E aqui não é uma demonstração, porque eu não coloquei aqui em forma de proposição, né? Eu coloquei como uma observação, mas a gente consegue intuitivamente assim, bem mais embasadamente, entender que pela definição de conexidade, a gente tem que a única cisão vai ser a cisão trivial, tá bom? A gente tem, então, esse lema que diz o seguinte: se y for um subespaço de x, então a gente pega um subespaço de x, uma separação de y é um par de subconjuntos de y, digamos A e B, da mesma forma como a gente definiu uma separação do próprio espaço topológico x, a gente define essa separação do subespaço, tá? Então, esses conjuntos A e B vão ser disjuntos, não vazios, tal que a união seja o próprio y. E o que o lema fala? Qual que é a questão toda do lema aqui? É que, deixa eu pegar outra cor, é que nenhum contém um ponto de acumulação do outro, ou seja, o A não tem ponto de acumulação de B e o B não tem ponto de acumulação de A, tá? Y é conexo se não existir uma separação de Y, da mesma forma que a gente falou de X. Então, nesse lema aqui, resumindo, o que a gente precisa demonstrar? A gente precisa demonstrar, se a gente tiver Y, um subespaço topológico de X, subespaço de X, com A e B, uma separação de Y, ou seja, A e B são disjuntos, não vazios, e são tais que A união B é igual a todo Y, tá? Vou deixar essa informação guardadinha aqui, deixa aqui no cantinho. Então, o que o lema tá concluindo? Então, eu vou escrever assim: B não contém nenhum ponto de acumulação de A e vice-versa, tá? Então, a gente vai mostrar isso. A gente vai mostrar que B não contém nenhum ponto de acumulação de A. O vice-versa é uma demonstração análoga. Então, tá aqui as nossas hipóteses, tá? A e B uma separação de Y. Vou deixar aqui bonitinho. E a nossa tese, né, o que a gente quer mostrar é isso aqui, tá? Então, tomando aqui, se a gente tem que o A e B formam uma separação de Y, do mesmo modo que a gente viu para espaço topológico, vai valer para subespaço A e B, mas eu vou pegar para A, porque eu tô mostrando essa frase aqui, que B não contém nenhum ponto de acumulação de A. Vou ver que A, ele é aberto e fechado em Y, tá? Se o A é aberto e é fechado em Y, o que significa, né, ser fechado? Quem que é o fecho de A? O fecho de A em Y vai ser dado por A, fecho, né, união,
quer dizer, interseção com Y. União não, né? Interseção com Y. Então, esse daqui é o fecho de A. Só que o fato do A ser fechado, significa que ele é igual ao próprio fecho, né? Com essa informação, vamos colocar I e 2I aqui. A gente tem que A, porque A é fechado, é igual ao seu fecho. Mas quem que é o fecho de A? A barra interseção com Y. Esse A barra aqui a gente tá denotando o fecho de A em X, tá? Só que dizer que A é igual o fecho de A interseção com Y é a mesma coisa que eu dizer que o A barra interseção com B é igual a vazio. Por quê? Porque A e B são disjuntos, tá? Porque eles formam uma separação. Se A e B são disjuntos, A inter B é igual a vazio. Então, se todos os pontos de B estão contidos, né? Tudo isso daqui está contido em Y. E esse cara, né? O A barra, é igual a barra mesmo, né? Quando eu faço essa interseção aqui, do A interseção com conjunto que é maior que B, essa interseção aqui vai ter que me dar um conjunto maior ou igual do que essa interseção aqui, tá certo? Ou seja, esse conjunto de baixo é maior ou igual a esse conjunto de cima aqui, tá? Posso reescrever de outro jeito, né? Posso fazer assim, o A assim, eu sei que a inter B é igual a vazio, fica mais fácil a gente entender assim. Só que o A, ele pode ser escrito aqui, ó, como A barra inter Y, tá? A barra inter Y, e isso aqui inter B, só tô continuando a reescrever isso aqui. Por teoria de conjunto, eu consigo fazer assim, a barra inter Y inter B, reescrever dessa forma, tá? Isso é uma igualdade aqui. Só que o B tá contido em Y, então B inter B, isso aqui é igual ao próprio B, ou seja, a barra inter B. Por isso que daqui de cima, ó, de A igual a barra inter Y, com A inter B igual a vazio, a gente chega que a barra inter B é igual a vazio, tá bom? O que isso significa? Que B não tem nenhum ponto de acumulação de A. Por quê? O A barra, ele é igual o A união com todos os pontos de acumulação de A, tá? Faço A união com todos os pontos de acumulação de A e tenho A barra. Só que a barra interseção com B sendo vazio, significa que B não tem ninguém nem de A, que eu já sabia, e também não tem ninguém aqui dos pontos de acumulação de A, tá bom? Então, aqui a gente conclui que B não contém nenhum ponto de acumulação de A. Só deixei reescrito aqui, tá? Mais organizado, um pouquinho mais organizado, mas eu fiz mais esquemático, tá? Então, aqui explicando um pouquinho. E sendo A, então, a união de A com todos os seus pontos de acumulação, né? A gente vai ter que B não vai conter nenhum ponto de acumulação de A. Analogamente, a gente prova que A também não contém nenhum ponto de acumulação de B, tá bom? E logo em seguida, a gente tem aqui alguns exemplos, tá? Se X denota um espaço topológico de 2 pontos com a topologia discreta, então X é conexo. Topologia indiscreta é o contrário da topologia discreta. A topologia discreta, ela pega todos os pontos como abertos da topologia. A topologia indiscreta é a topologia menor de todas, né? Outra
terminologia. Então, a tal X indiscreta, vou colocar com esse izinho, só tem o vazio e o X, tá bom? Então, se o conjunto X, ele tem dois pontos, digamos, A e B, como a tal XI só tem o vazio e o X, a gente não consegue dividir esse conjunto X em dois abertos disjuntos, porque esses dois abertos teriam que ser o A, né, e o B, para eles serem não vazios. Só que esse cara não pertence a tal XI e esse aqui também não pertence a tal XI, tá? Da topologia indiscreta. Então, não existe uma separação de X, ou outras palavras, a única cisão é a cisão trivial, tá? Para essa topologia aqui. Por isso, o X vai ser um espaço topológico conexo. Outro exemplo aqui. Nesse exemplo 2, a gente tem aqui y igual a menos 1, 0, união com 0, 1, subconjunto da reta real. Então, a gente tem aqui a reta R fechado, né? Vamos colocar assim, fechado em menos 1, aberto em 0, fechado em menos 1. E todo mundo até aqui. Observa o seguinte, se eu chamar esse conjunto aqui de A, esse conjunto aqui de B, eles estão satisfazendo as condições de uma separação. A é aberto em Y. Concorda comigo? Que A é um aberto de Y? Por que A é um aberto de Y? De fato, qualquer aberto que eu tome aqui para baixo, ó, tá vendo? Se a gente olha para a topologia induzida, né, de X, topologia usual da reta induzida nesse subespaço topológico Y, tá? Então, se eu pego um conjunto, vamos pegar aqui menos 2, 0, interseção com Y, isso aqui é igual a menos 1, 0, que é o conjunto que eu chamei de A. E esse cara aqui pertence à topologia da reta, tá? Então, é um aberto da reta. E isso aqui, como eu caio em várias questões, né, de teste, de prova, é a topologia induzida, topologia de subespaço induzida. A gente faz a interseção de um aberto maior, né, do espaço todo, com o próprio conjunto Y e encontra esse conjunto de Y. Então, de fato, A é aberto em Y. Pelo mesmo motivo, B também é aberto em Y. Então, a gente tem aqui dois abertos de Y, A e B, que são disjuntos. A e B formam uma união disjunta e a união disjunta dele dá o Y inteiro. E são não vazios, os dois são diferentes de vazios. A diferente de vazio e B diferente de vazio. Então, A e B formam uma separação de Y, nos dando então que Y não é conexo, tá bom? É desconexo. Pelo lema que a gente viu, olha só, a gente tem o seguinte, que os dois, eles têm um ponto de acumulação em comum, mas esse ponto, né, que é o 0, tá? Nos dois conjuntos, se você for ver, por exemplo, aqui eu consigo uma sequência de pontos de A aqui, ó, convergindo para o 0. Eu consigo uma sequência de pontos de B convergindo para o 0. Mas o 0 não tá nem no A nem no B. Então, o lema continua valendo, continua fazendo sentido o Y não ser conexo, e eles teriam um ponto de acumulação em comum. O que não pode, de acordo com o lema, é um ter um ponto de acumulação do outro. Eu não posso ter um ponto de acumulação que pertença a A, entendeu? De A. Não é um ponto de acumulação que seja ponto de acumulação de A. Não, é um ponto de acumulação que seja um elemento do conjunto A. Do jeito que tá aqui, não tem problema, não contradiz nada do lema, ok? Agora, considera o subespaço topológico X igual a menos 1, 1 de R. Esse subespaço topológico, ele é aberto nele mesmo,
mas a única cisão de um intervalo da reta é o vazio e o próprio conjunto. É a cisão trivial, não existe uma separação para esse intervalo aqui. Então, qualquer separação aberta que a gente tente fazer, vamos fazer fechado assim, bolinha, menos 1, qualquer separação que a gente tente fazer aqui fechada, ou fica faltando alguém, ou um dos dois a gente tem que fazer assim, fechado e o outro aberto, né? Por exemplo, se for aqui o 0, e esse conjunto aqui, ele deixaria de ser um conjunto fechado, mentira, deixaria de ser um conjunto aberto, né? E então, não tem como a gente fazer uma separação de um intervalo da reta. A gente pode mostrar isso um pouquinho para frente, com mais detalhes, quando a gente tiver um pouquinho mais de ferramentas, tá bom? Vamos seguir nos nossos exemplos. Os racionais que não são conexos. A gente consegue facilmente uma separação, né, do que. Basta a gente pegar na reta e tomar um número irracional, né? Qualquer intervalinho da reta que tem, por exemplo, se aqui tem o A e aqui tem o B, por mais que eles estivessem muito pertinhos, vamos ampliar o negócio aqui e desenhar o A e B desse jeito. Aqui, com certeza, tem um certo C que pertence aos irracionais, tá? Então, a partir deste Czinho aqui, que pertence aos irracionais, a gente faz o conjunto C até menos infinito, de menos infinito até C, união com C até mais infinito. Isso aqui a gente faz a interseção com Q, o que eu fiz aqui, com Q, e esse aqui a gente faz a interseção com Q. Então, esse cara é um aberto de Q, esse cara é um aberto de Q, e isso daqui é uma cisão não trivial do conjunto Q. A gente tá só tirando aqui, ó, está fazendo essa interseção com Q aqui. Faz esse aberto daqui de baixo e esse aberto daqui de baixo, interseção com Q. E esse aberto daqui de cima, interseção com Q. A gente tá tirando um elemento que não tá em Q, que é o C. Então, não tem problema. A união tá dando todo o Q, tá? E de dois conjuntos não vazios. Então, facilmente a gente mostra que ele não é conexo. E aqui a gente tem um outro exemplo um pouco mais elaborado, que ele é a gente vai olhar para o plano, para o R2, tá? E aqui eu vou considerar esse conjunto, os pontos x cartesiano y, tal que y seja igual a 0. Então, se eu tô no plano, esse meu conjunto aqui que eu grifei, que eu vou circular de azul, tá? Ele vai ser o eixo y, ó, o eixo x, porque aqui vão estar todos os pontos x e y, tal que a segunda entrada é 0, correto? E esse outro conjunto aqui, que a gente tá fazendo essa união, que eu vou fazer ele roxinho no vermelho, eles são os pontos pares ordenados, né, o x e y, tal que o x seja maior do que 0 e y seja igual a 1 sobre x. A função y igual a 1 sobre x, ela dá pra gente esses dois ramos aqui, correto? Só que eu tenho aqui essa questão que eu quero o x maior do que 0. Então, a gente vai ficar só com esse ramo aqui, tá bom? Então, vou desenhar esse ramo aqui, que é dessa função. Pronto. Aqui ficou um pouco ruim, só essa subidinha aqui, isso não tem essa subidinha não, tá? Ela vai se aproximando cada vez mais aqui da reta, tá bom? Isso é muito importante saber. Só corrigindo aqui. E os dois, nenhum conjunto tem ponto de acumulação do outro, tá? O azul e o vermelho não tem ponto de acumulação do outro. No infinito, um converge para o outro. Mas vamos supor, você pegue lá um x aqui. Um certo
ponto do plano x0 e o outro ponto do plano aqui é o mesmo x, né? E no y tá satisfazendo essa condição, aqui é 1 sobre x. Se eu pego, né, um ponto, ele é distante do outro, tá? Eu posso pegar e dividir essa distância aqui por 2, tá bom? E fazer, ou então dividir por 3, e fazer duas bolas aqui disjuntas, separando esses pontos. Se os pontos, eles são separados, eles têm uma distância um do outro, eles não estão convergindo, tá? Não tem uma sequência de pontos nem convergindo para esse ponto, vamos chamar esse ponto aqui de P1, e nem uma sequência de pontos do azul convergindo para o P2, tá? Isso para qualquer x que você tome. Vou repetir, para qualquer x que eu tome, eu pego um ponto P1, chamo esse ponto P1 de x0. Pego o ponto P2 aqui no conjunto vermelho, esse ponto vai ser o x, 1 sobre x, tá? Eu não tenho uma sequência de pontos do vermelho convergindo para P1 azul e não tenho uma sequência de pontos do azul convergindo para o P2 vermelho, tá? Então, um conjunto não tem nenhum ponto de acumulação do outro, e conforme o lema, se isso não acontece, meu conjunto é desconexo, tá? Não pode ser conexo. Com esse exemplo, eu concluo esse vídeo, e essa é a primeira parte de conexidade de espaços topológicos. A gente vai fazer mais uma parte, a parte 2, com alguns resultados importantes desse tópico. Tá joia? Bons estudos para vocês, pessoal. Um abraço e fiquem com Deus.